Está escrito assim na carta que Pedro escreve: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador, sabendo primeiramente isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, e pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, e que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. É o dia que o Senhor prometeu. Jesus fala em Lucas: quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Os dias estão presumindo que realmente Jesus está às portas, e que os sinais que mostram que cada vez a sua vida se mostra mais perto. Mas acontece que, com respeito a essa promessa de sua volta, de seu retorno, o mundo não espera por isso. É os fatos e os acontecimentos dos últimos dias, em que a humanidade decadente, a humanidade que busca o prazer da carne, e inclinando para as coisas que se passam, as coisas perecíveis. Mas o homem deverá dar conta de tudo quanto ele fizer, porque nesta palavra diz que tudo que fez o homem por meio do seu corpo, ele vai ter que dar conta, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele também vai colher. E aqui o apóstolo Pedro, usado pelo Espírito Santo, para poder deixar registrado que o juízo que Deus executou no mundo antigo de Noé, mostra que Deus, quando diz a tempo, a sua palavra acontecerá. No tempo determinado, Noé foi divinamente avisado, e ele creu, temendo na voz do Senhor. Mas o mundo antigo de Noé, que fora destruído pelas águas do dilúvio, e esta terra que sofreu aquele dano, sofreu aquele juízo, ela está sendo reservada na segunda vez para a destruição, mas não será por meio das águas, agora é por meio do fogo. A Bíblia diz que os elementos do céu se fundirão, os homens irão se desmaiar,
pela expectação das coisas que sobrevirão a este mundo, pelo bramido das ondas. Os homens vão desmaiar, as virgens formosas vão ficar espantadas, porque o que está para acontecer com esta terra, o dinheiro do homem não será suficiente para livrar ele do dia em que Deus determinou que com justiça ele vai julgar este mundo. A Bíblia diz que grandes e pequenos, ricos e pobres, o juízo está às portas. Jesus fala em Apocalipse, no capítulo 3 e no versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o seu coração, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. No versículo 11 Jesus fala: guarda o que tens, porque cedo vem. Jesus não vai mais tardar. A promessa que ele falou, que iria para o Pai, mas queria voltar. O mundo inteiro jaz do maligno. O povo está vivendo em uma falsa alegria, buscando prazer, buscando farra, e estão enchendo a cara, estão se dobrando, estão vivendo só para um momento, se esquecendo do grande e terrível dia do Senhor. Jesus fala para os seus discípulos: alegrai, por vosso nome está escrito nos céus. Mas em Apocalipse está escrito que aquele que não for achado escrito o seu nome no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O fogo que está reservado, a Bíblia diz que eles ignoram voluntariamente, dizendo: cadê a sua promessa? Porque desde que os pais dormiram, tudo permanece desde o mesmo princípio, tudo está do mesmo jeito. Jesus morreu e continua do mesmo jeito. Os apóstolos pregaram e mesmo assim está do mesmo jeito. Do mesmo jeito, coisa nenhuma. A igreja também vem pregando: arrependa-se, porque o dia do Senhor está se aproximando. Abandone o pecado, porque o salário do pecado é morte. A Bíblia diz que os bêbados não entram no céu. A Bíblia diz que os efeminados não entram no céu. A Bíblia diz que os ladrões não entram no céu. Os homicidas, os assassinos. A Bíblia diz que no céu não entra coisa imunda, não entrará idólatra, não entrará avarento, não entrará feiticeiro. No céu não entra de qualquer jeito. Lá no céu não vai entrar maconheiro. Lá no céu não vai entrar lésbico. Jesus mandou pregar o arrependimento, porque em Marcos capítulo 1 Jesus diz que veio para os doentes, ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. A mensagem do Evangelho é arrependimento. Jesus pregou, mas como Isaías disse, quem deu crédito à nossa pregação? Porque o mundo não acredita que Jesus vem vindo aí. Muitas religiões falam de Deus, falam do Evangelho, mas usando a palavra de Deus para falsificar o Evangelho, para ficar rico às custas dos pobres. Estão levantando patrimônios, estão esperando Cristo só para esta vida, sendo assim os mais miseráveis de todos os homens. Porque a promessa que Jesus fez é que haverá um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. Porque este céu e esta terra está sendo reservada, ninguém escapa.
Jesus falou, porque o dia é hora, ninguém sabe que o Filho do Homem vai voltar. Mas em Mateus 24 diz, estejais preparados, porque como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, será a volta do Filho do Homem. Estarão dois comendo, estarão dois trabalhando juntos, estarão duas trabalhando juntas, estarão dois numa só cama, um será levado e o outro vai ser deixado. Jesus falou em Lucas 13, que poucos serão salvos, por viar e por entrar pela porta estreita, porque esta vida aí, que o homem vive buscando ela, aquele que buscar salvar a sua vida, perde a outra. Aquele que por amor de Jesus e do Evangelho perde a sua vida, salva. Porque a salvação de Jesus Cristo é o homem crer naquele por quem Deus enviou. E Deus enviou Jesus Cristo, não foi Aparecida. Deus enviou Jesus Cristo, não foi Buda. Deus enviou Jesus Cristo como Salvador do mundo, não foi Maria, não foi Conceição, não foi padroeiro, nem padroeiro. A Bíblia diz que debaixo do céu em nenhum outro há salvação. Mas o homem vive em uma ignorância tão grande que acredita em pedaço de gesso, pedaço de madeira. Ele compra uma estátua e coloca no retrovisor do carro. Ele compra uma estátua e coloca na estante da casa. E diante daquela estátua ele dirige a sua prece. Igual o Natal, faz aquele montuário lá, coloca a imagem de Jesus, de Benedito, de Paulo, de João e de não sei quantos mais, e fica lá acreditando que aquilo é representação divina. A Bíblia diz que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele é Deus dos vivos e não dos mortos. O apóstolo Paulo diz em Atos 17 que não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, a prata ou a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Jesus não é objeto, não é crucifixo. Crucifixo é maldição, estátua é abominação. Agora a mensagem da cruz é a salvação. E a mensagem da cruz, larga o teu pecado, se converte, porque o mundo inteiro jaz do maligno. Copa do mundo é Copa do diabo. Futebol é idolatria. Ou você se torna crente em Jesus, ou você vai passar a eternidade longe da face de Deus, no lago de fogo e enxofre. Ou você crê no Evangelho enquanto está vivo, depois da morte não adianta rezar. Depois da morte ninguém vai para purgatório. Depois da morte ninguém vai reencarnar. A Bíblia diz em Hebreus 9:27, está ordenado aos homens morrer uma só vez, depois tem o juízo. E a respeito desse juízo é que o mundo não quer acreditar, porque está enchendo a cara de cachaça para esquecer do problema, está enchendo o nariz de cocaína para esquecer do problema, está vivendo uma vida mundana pensando que Deus vai se esquecer do que o homem está fazendo perante ele. A Bíblia diz que tudo quanto os homens fizerem terão que dar conta. Se você plantar na carne, da carne você vai ceifar a corrupção. Mas se você plantar no Espírito, do Espírito Santo, você ceifará a vida eterna. A vida eterna é essa, que creu em ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviou. Mas ignora, porque Jesus está demorando. Se Jesus está demorando, o povo vai curtir mesmo. O povo vai farrear, andando para cima e para baixo, igual prostituta, igual ladrão, andando para cima e para baixo, igual zumbi, com latinha de cerveja, com maconha na boca, cigarro. O povo perdeu a vergonha. Mas Jesus disse que toda palavra que o homem falar em vida, ele vai ter que dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serei justificado, e por tuas próprias palavras serás condenado. Ignora
Mas Deus não vai ignorar o que Ele disse em sua palavra. Os homens podem até não considerá-la. Os homens até podem tapar os ouvidos e desviar os ouvidos da verdade. Mas a Bíblia diz que presto vem. Bem-aventurado é aquele que guarda os meus mandamentos, porque terão direito à árvore da vida e poderão entrar na cidade pelas portas, mas ficarão de fora os ladrões, traficantes, PCC, Comando Vermelho, qualquer facção que esteja nesta terra. Pode ser a máfia, pode ser qualquer instituição facciosa que existe nessa terra, mas no céu não vai entrar. Ou se converte ou vai para o inferno, ou larga o pecado, ou o homem vai perecer eternamente. Porque com Deus não tem meio termo. Com Deus ou é sim, sim, ou não, não. Vão ficar de fora e vão até tentar bater a porta para tentar entrar, mas não vai ter mais como, porque o tempo de se arrepender era enquanto estava vivo, enquanto a trombeta estava sendo soada, enquanto o evangelho estava sendo proclamado. Mas tapar os ouvidos para ir assistir futebol, tapar os ouvidos para ir pro bar, beber cachaça e encher a cara, tapar os ouvidos para ir jogar videogame, tapar os ouvidos para ir para cinema, assistir Harry Potter, Fada Madrinha, Cinderela, Bruxo, Cavaleiro das Trevas. Foi assistir futebol, foi jogar videogame, foi curtir funk, curtir rock and roll e viver a vida, deixando a vida levar ele. E a vida levou para o inferno, porque o fogo lá não apaga, o bicho lá não morre, lá é choro e ranger de dentes. Esta terra está sendo entesourada como tesouro para o dia do juízo. Ninguém escapa. Pode ser presidente, pode ser poderoso, pode ser rico, pode ser pobre. Ninguém escapa diante do juízo, porque Daniel disse no capítulo 9 que o juiz assentou-se em seu trono. João disse: eu vi um grande trono branco, de cuja presença fugiu o céu e a terra, e não se acharam lugares para ele. E vi os mortos, os grandes e os pequenos, os ricos e os pobres, e foram abertos os livros, e foi aberto outro livro, o da vida. É este que é interessante, o livro da vida, porque os das obras é o que o homem fez em toda a sua vida, por todo o tempo que ele viveu aqui na terra. As obras não serão esquecidas perante Deus. O que o homem fez, ele vai ter que dar conta, vai ter que assumir, mesmo que ele queira disfarçar, mesmo que ele queira tapar diante de Deus. Mas a Bíblia fala que estarão manchados, as suas manchas irão mostrar quem são diante de Deus, porque Malaquias diz: outra vez vereis a diferença entre o que serviu a Deus e o que não serviu, entre o justo e o ímpio. Porque o assunto é um provérbio. Ah, desde que os pais dormiram, estão escutando o que Jesus vem vindo aí. Está cheio de crente louco na rua gritando: Jesus está vindo, arrependa. Mas o povo não quer saber, porque o que dá na telha é o que o povo está fazendo. Todo feriado o povo vai fazer churrasco, beber cerveja, uísque, red leite. O povo quer curtir e está curtindo à vontade. E ele não é diferente dos dias de Noé. Nos tempos de Noé era semelhante nos dias de hoje. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. E o povo buscando alegria, o povo se divertindo. Mas quando Noé entrou na arca, o povo não viu. Quando Jesus voltar,
e der ordem aos seus anjos, de uma extremidade dos céus a outra, para buscar os seus escolhidos, o povo que está bebendo, o povo que está gritando Corinthians, Palmeiras, Brasil, não vai ver a igreja subir. Vai ser de repente, é num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, que estamos vivos, seremos arrebatados, para juntamente encontrar com eles nos ares. É num momento em que o povo estiver desapercebido, vai estar aí, curtindo, e não vai ver um momento em que a igreja vai deixar este mundo, porque a igreja anela, a igreja espera, a igreja ama a vinda do Senhor, porque a Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia. Jesus falou em Mateus 25, do julgamento das nações, o Filho do Homem, como um pastor, separará as ovelhas dentre os bodes. Ele vai separar os que são crentes e os que estão disfarçados, os que foram justos e os que foram injustos. Ele vai separar, porque Deus conhece os que são seus, tendo este seu. Deus não se deixa escarnecer. Mas Pedro aqui disse que os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Jesus falou em Mateus 7 que a porta espaçosa, o caminho largo, conduz muitos à perdição. O apóstolo Pedro aqui fala, no capítulo 2 da segunda epístola, e no versículo 10, mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscências, de imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades, ímpios atrevidos, arrogantes, pecadores. O negócio deles é prazer, o negócio deles é pecado, iniquidade. A mulher perdeu o pudor, perdeu a modéstia, anda pelas ruas como se fosse prostituta, está perdendo o temor a Deus. Cada dia que passa, o homem se entregou de vez ao mal, o homem tem se entregado de vez ao pecado, e não considera que Deus está falando com ele, e tapa os ouvidos, porque o que eles querem ver é sinal, o que eles querem enxergar é Deus na frente deles, mas Deus nunca foi visto por homem algum. O Filho que está no seio do Pai, este o fez revelar. Jesus, ele nos últimos dias, Jesus falou pela boca do apóstolo Paulo em Hebreus capítulo 1, que Deus antigamente falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, mas a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Jesus, ele é conhecido pela palavra de Deus, ele é conhecido como o caminho, a verdade e a vida, como bom pastor. Ele é luz e o diabo é trevas. Ele é o caminho, o diabo é atalho. Jesus Cristo é vida e o diabo veio matar, roubar e destruir. O diabo não tem nada de bom. Ele até tenta imitar a Deus, ele tenta imitar a Deus em tudo, porque a intenção dele é de ser adorado. Ele consegue, com muitos adeptos do futebol, adorar ele. Ele consegue, com muitos adeptos do rock, do funk, do sertanejo, adorar os demônios, o diabo. Na política, na maçonaria, nos poderes humanos, o diabo está por detrás.
de estátuas, de esculturas, de imagem. Ele está por detrás das religiões, enganando, mentindo e roubando. Mas Jesus veio com a verdade absoluta de Deus, e ninguém pode contestá-la, ninguém pode revogá-la, porque ela é verdade, ela é a luz, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é escudo e broquel. Mas o homem que despreza o mandamento perecerá, mas aquele que vai será galardoado. O mundo está preparado, porque Deus selou. Esta terra não vai passar, é fogo que vai consumir os moradores. O profeta Malaquias fala que como fogo os abrasará, não vai sobrar nem raiz e nem ramo. Então curte a sua vida enquanto você pode, porque depois que você morrer, você não vai para purgatório. Depois que você morrer, não adianta queimar vento. Ou é céu ou é inferno, vida eterna ou condenação eterna. Mas o céu não é para tocar. Curtindo essas porcarias de funk, porcaria de sertanejo, tá aproveitando enquanto pode. Aí depois que morre, pensa que vai pro céu, bebendo cachaça, fumando maconha. Não vai de jeito nenhum, porque a Bíblia diz que no céu não entra bêbado. Ou o homem se converte, ou ele vai parar nos quintos dos infernos. Porque Jesus falou que o rico estava no inferno, pedindo por uma gota de água, e foi negado. E as pessoas estão brincando com Jesus, estão brincando com o Evangelho, estão brincando com Deus, pensando que o mundo é bom, é só ilusão, é só o que não presta, é homem com homem, mulher com mulher, drogados e mais drogados, bêbados e mais bêbados. Mas estão tendo tempo para se converter, mas estão renunciando ao Senhor. Porque no livro de Salmos, no capítulo 10 e versículo 3 diz que o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento e renuncia ao Senhor. Estão renunciando à palavra de Deus para viver segundo as suas ímpias concupiscências. O negócio é prazer, o negócio é sexo e mais sexo, bebida e mais bebida, é farra, futebol, rock and roll, axé, pagode e funk. O negócio do povo é isso. Mas o negócio da igreja é pregar, viver em santidade, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Porque a Bíblia diz que o que despreza a santidade não despreza os homens, mas sim a Deus. Porque Deus nos destinou para a santificação, não foi para a imundícia. Sede santo como santo é o vosso Deus. Nos dias de Noé, o povo estava preocupado com beber e com comer. Era casando e divorciando. Mas Noé era pregoeiro da justiça. 8 vidas foram salvas. No tempo de hoje, estamos pregando a mensagem do arrependimento. Porque a vontade de Deus é que todos cheguem ao arrependimento e se salvem. Mas o povo está tapando os ouvidos porque quer acreditar em Papai Noel, quer acreditar em Fada Madrinha, quer acreditar em padroeiro, acredita em reza, acredita em missa, acredita em sacrifícios, acredita em campanha, acredita em voto, acredita em religiosas, mas não acredita na palavra de Deus, acredita em crucifixo, acredita em fita ungida que o homem compra na Aparecida do Norte e coloca no carro, na placa do carro, no retrovisor e no braço, e pensa que isso é sinal de bênção. Isso é maldição, é ira de Deus que o homem está provocando. E o que o homem vai dar em resgate de sua alma? Porque se você tentar comprar Jesus com dinheiro, Jesus vai dizer: eu não preciso do teu dinheiro. Os corruptos da terra
eles chegam no poder através da corrupção, do suborno. Mas perante Deus, não vai. Porque na presença de Deus, o homem só consegue chegar com o coração contrito e arrependido. Na presença do Todo-Poderoso, o homem só consegue chegar de joelhos. Porque o soberbo Deus abaterá, o ímpio Deus consumirá. Aí o povo quer ouvir, mas não é evangelho. É escutar funk, beber cerveja e viver de farra. Aí depois que morre, é juízo. Porque aqui Pedro fala, amados, falando com a igreja, não ignore uma coisa. Aproveita bem, porque depois que morre, acaba a oportunidade. Não tem segunda chance. Não ignoreis uma coisa: 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia para o Senhor como 1000 anos. Amós profetizou: prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Se prepara, porque cedo ele vem. Boa tarde, padre. É pastor. É pastor. Padre, então. Amém. Pregador da palavra. Padre só vive pregando mentira, roubando o povo e vivendo de mordomia. Mas pastor tem que pregar a palavra. E quando eu refiro pastor, eu não estou falando do Edir Macedo. Edir Macedo é mercenário, é ladrão. Edir Macedo é roubo e violência. Ei, Soares não é pastor de evangelho. Eles são mercenários. Os padres não são pregadores de evangelho. Eles são hereges. São corruptos de entendimento, privados de toda a verdade. Eles enganam. Ao invés de pregar a verdade, eles estão pregando filosofia, entretenimento. Estão pregando é bênção, é prosperidade. Deus vai te dar casa, Deus vai te dar apartamento. É o Deus que o mundo serve que está dando isso. Deus do futebol, Deus do funk, que está prometendo essas coisas. Porque o Deus da Bíblia está prometendo trazer juízo sobre o mundo dos ímpios. Ou você se converte hoje, ou amanhã será tarde demais. Larga a idolatria do futebol, porque futebol é idolatria. Larga a idolatria do funk, porque funk é idolatria. Jesus está às portas, cedo vem. Cedo ele vem. Prepara-te para encontrar com ele, porque ele virá como ladrão de noite e vai pegar muita gente de surpresa. O ladrão não manda mensagem no seu celular falando que vai te roubar hoje. O ladrão não avisa que está indo na sua casa roubar os teus bens. Jesus falou: sede vigilante, sede sóbrio, sede prudente, andai como sábio e não como nécio. Vigiai, porque o dia está perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto ele está perto. Porque quando ele vier, ele virá como um laço de tropeço, virá como ladrão de noite. Mas a igreja, esse dia não vai ser surpreendente a ela, porque ela está na luz. Como na luz ele está. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Porque quem tem Jesus tem vida, mas quem não tem ele está morto em seus pecados, morto em suas ofensas, morto em suas crenças. A fé que o mundo tem é que o Brasil ganhasse a Copa do Mundo. Mas essa fé aí está levando você para o inferno. Essa fé que você vai ganhar na Mega Sena, na virada do ano, vai levar a sua alma para o inferno, se você não se converter. Porque a fé segundo o mundo é uma fé fajuta. Mas a fé que vem de Deus é dom. É dom de Deus. Nem todos a têm. Porque a Bíblia diz que é um dos dons do Espírito Santo, a fé. Então buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto ele está perto. Porque o dia do Senhor vem ardendo, como foi Nária. Os homens vão sofrer. Se hoje estão reclamando de calor, porque o sol esquenta 40 graus e a mulher anda seminua pela rua. O homem tira a camisa porque ele quer se refrescar. Mas no inferno,
não tem ar-condicionado. No inferno não tem cerveja gelada. No inferno não tem essa possibilidade de andar de shortinho curto. Lá no inferno não tem cinema. Não tem TV de 65 polegadas para assistir futebol. Lá é fogo e ranger de dentes. E não queira ir para lá, porque lá, quem entra lá não pode sair. Nem quem está do lado do céu não pode passar pelo lado de quem está no inferno para poder socorrer. O que você decidiu em vida é a consequência à eternidade. Então guarde bem a palavra de Deus em seu coração, porque Deus requererá conta de tudo quanto você fizer. Pense bem, a sua vida é curta. 70 anos, uma geração, é a vida do homem aqui na terra. O que passa disso é 80, com muita robustez, o homem consegue chegar a 80, 90. É com enfado e canseira. Mas o tempo teu é curto. Arrependa dos seus pecados. Jesus quer te dar água viva, porque a água viva fará em ti uma fonte de águas vivas que jorrem para a vida eterna. Da água que eu te der, nunca mais você terá sede. Se você bebe da água do Espírito Santo, você não tem mais sede de beber cachaça. Esta água aí o diabo dá. Esta água, o homem até paga por ela. Mas a água que Jesus dá é gratuita. Quem quiser e tiver sede, venha e beba de graça da água da vida. Porque este evangelho, ainda que você vê na televisão vendendo ele, mas o evangelho genuíno não se vende. A palavra de Deus não está em comércio. A palavra de Deus não está em prateleira, oferecendo X ou valor X. Ela é eterna. Esta é a palavra da vida eterna. Amém? Você escutou o evangelho. Se você der ouvidos, bem-aventurado será. Mas se você tapar os ouvidos, será negligenciado e negligente a ela. Mas Jesus vai dizer: apartai de mim, porque não te conheço. Esta é a palavra que te salva. Esta é a palavra que te liberta. Esta é a palavra da vida eterna. Jesus é o bom pastor. Ele é água viva e pão vivo. Amém? Lemos.